Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Hoje estamos aqui no cenário de Liga dos Campeões. Nessa terça-feira a bola rola por aqui para Atlético de Madrid e Celtic de Glasgow. Um Atlético de Madrid que já vamos falar um pouquinho mais desse Atlético na temporada, da importância desse jogo para o Atlético de Madrid pensando em Liga dos Campeões, e também vou trazer para vocês aqui um panorama do que pode acontecer com as equipes espanholas nessa rodada da fase de grupos da Champions. Antes de mais nada, para quem puder e quiser, se inscrevam aqui no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo se gostarem e, claro, os comentários por aqui. Se vocês vissem como é que eu estou gravando esse vídeo, porque a minha luz acaba de quebrar e eu tô com ela pendurada aqui em cima da câmera, mas é o que temos para esse final de segunda-feira, então bora que embora gravar este vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre Liga dos Campeões. Estou com os grupos aqui anotados para eu não falar coisa errada. Vamos começar com o Atlético de Madrid, que, como eu disse, nessa terça-feira enfrenta o Celtic de Glasgow, aqui no Estádio Metropolitano, um jogo muito importante para o Atlético de Madrid na Champions. Como vocês sabem, na temporada passada o Atlético de Madrid não conseguiu a classificação para a fase de eliminatórias da Liga dos Campeões e não conseguiu nem classificação para a Europa League. Portanto, esse ano o foco do time está muito na competição. O Atlético precisa voltar a competir dentro da Champions e isso passa por, primeiro, conseguir classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Na TNT Sports a gente conversou com o Simeone e também com o Mário Hermoso na prévia do jogo, e ambos foram muito claros em relação ao que o Atlético de Madrid tem que fazer nessa Champions. Assumiram a responsabilidade, a palavra utilizada foi responsabilidade, de avançar para as oitavas de final da Champions, e aí, por isso, o jogo contra o Celtic é tão importante. Porque o Atlético de Madrid é muito forte jogando aqui nesse estádio, são 6 vitórias consecutivas, as 6 vitórias nos 6 jogos nessa temporada, e na verdade são 15 vitórias consecutivas do time de Simeone jogando aqui nesse estádio. A classificação para as oitavas de final da Champions para o Atlético de Madrid passa pelo que o time fizer em casa. Na primeira rodada, na segunda rodada conseguiu uma virada sobre o Feyenoord, que nesse momento lidera o grupo. Estou gravando esse vídeo antes da rodada. E conseguiu a única vitória que tem até agora na Liga dos Campeões. Depois foram 2 empates fora de casa. O Atlético sabe que precisa ser forte em casa para conseguir a pontuação necessária para pensar em classificação para as oitavas de final. Quando saiu o sorteio desse grupo, a gente falava: o Atlético, pelo time que tem, pelo que tem jogado nesse ano de 2023, pelas opções ofensivas que tem e por como sabe se defender, porque é um time que sabe se defender, apesar de estar jogando de uma forma mais aberta e fazer com que o adversário possa chegar mais na área e possa complicar mais a vida do Oblak, é um time que sabe se defender. Então, por tudo isso, o Atlético de Madrid caiu num grupo no qual a gente imagina que a classificação é totalmente possível. O que a gente está vendo é que o Atlético tem 5 pontos depois das 3 primeiras rodadas, tem apenas uma vitória conquistada aqui nesse estádio e 2 empates fora de casa, então precisa vencer o Celtic por aqui para continuar pensando e tendo reais opções de só depender do que fizer na Liga dos Campeões para estar nas oitavas de final da Champions. O Atlético não vai ter o Depou, que cumpre suspensão, foi expulso no jogo lá em Glasgow. Também não vai ter o Memphis Depay, que ainda se recupera de lesão. O Lemar também está fora por lesão. E vamos ver se o Samu Lino vai jogar ou não. Ele treinou com o grupo, assim como o Reinildo, que está se recuperando de uma grave lesão no joelho. Mas vamos ver se o Samu Lino volta para o jogo ou não. Se o Samu Lino não jogar, muito provavelmente quem vai atuar na ala esquerda deve ser o Riquelme, que é quem o Cholo tem utilizado desde que o Samu Lino acabou se lesionando. Então a gente deve ter uma formação do Atlético mais ou menos: Oblak no gol, Nahuel Molina na ala direita, depois o trio defensivo Savic, Witsel, que está jogando na zaga, e Mário Hermoso, na ala esquerda o Riquelme. No meio de campo, a alteração devido à suspensão do Rodrigo Depou deve ser Pablo Barrios, Coque e Antoine Griezmann, que deve jogar mais para o meio de campo, abrindo uma vaga no ataque para o Correa, que deve ser o companheiro do Álvaro Morata. Griezmann e Morata são, para mim, os grandes nomes desse Atlético de Madrid, que é um Atlético de Madrid mais ofensivo, que nesse ano de 2023 tem marcado muitos gols, inclusive a média de gols aqui nesse estádio é de quase 2,5 por jogo, é uma média alta para um Atlético de Madrid.
com as características que a gente sabe que esse time tem, mas que nos últimos anos tem mudado bastante a forma de jogar, um time mais propositivo, que quer ficar com a bola. Aqui na Espanha eles chamam o estilo de jogo desse Atlético de Madrid de Cholo-Taka, Cholo, de Cholo Simeone, Taka, do tic-tac da Espanha é famoso, então o Cholo-Taka. E é uma realidade, esse time é mais propositivo, quer ficar mais com a bola, quer criar mais ocasiões com a bola nos pés. Vai ser interessante ver o Griezmann fazendo uma função que talvez ele faça muito mais na seleção francesa que no Atlético de Madrid, que é jogar mais pelo meio do que como segundo atacante, às vezes como a referência mesmo no ataque do Atlético. E como eu dizia, ele e Morata são os dois principais jogadores ofensivos desse Atlético de Madrid. O Griezmann, que vai ser, daqui a pouquinho, faltam poucos gols, o maior artilheiro da história do Atlético, ele vai ser esse cara, faltam poucos gols, não sei em qual jogo ele vai chegar, mas ele vai chegar a essa cifra. Já é o maior artilheiro do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. E o Álvaro Morata, que faz um grande início de temporada, são 10 gols com esse Atlético em 13 partidas. Os números do Morata, tanto com o Atlético como com a seleção espanhola, são muito bons. O Morata, que é um dos artilheiros dessa Champions, tem 3 gols marcados nas 3 primeiras rodadas. É um jogador que sempre é muito controverso, tem muitas pessoas que não dão nenhum tipo de confiança para o Morata, mas a verdade é que o início de temporada dele é muito bom e o Morata tem jogado muito bem com o Atlético de Madrid. É verdade que o time vem de uma derrota na última sexta-feira para o Las Palmas, num jogo em que o Atlético de Madrid realmente teve muitas dificuldades, mas eu acho que a postura em Liga dos Campeões, até pelo que eu falava das entrevistas, do que a gente ouviu, a palavra responsabilidade vai estar bastante forte, e eles sabem da importância que tem se classificar para as oitavas de final da Champions, porque o que aconteceu na temporada passada pesou muito em muita coisa para o Atlético de Madrid, então eles sabem que precisam avançar para as oitavas de final da Champions para continuar sendo essa equipe competitiva dentro da Europa, que é um dos objetivos desde que o Simeone chegou. São muitas temporadas, 10 temporadas jogando a fase de grupos da Champions, mas nas últimas é verdade que na parte decisiva tem deixado a desejar, e a última já foi a pior delas. Então vamos ver se o Atlético consegue classificação para a Champions. O Atlético é segundo do grupo com 5 pontos, o Feyenoord lidera o grupo com 6, o Al-Ahly é terceiro com 4 e o Celtic tem apenas 1 ponto. Tá embolado, mas também a tendência é que nos próximas 2 rodadas desembole, né? Então o Atlético sabe que precisa ganhar. O Atlético ganhando os 2 jogos em casa praticamente estará, porque conseguiu já 2 empates fora de casa, né? Então precisa ganhar os 2 jogos em casa agora contra o Celtic e depois recebe a Lazio. Atlético de Madrid é isso, vamos ver o que acontece no jogo contra o Celtic. A situação mais cômoda até agora, até o momento, é do Real Madrid, porque já venceu todos os jogos. Se ganhar do Braga nessa 4ª rodada, classifica, porque chega aos 12 pontos. É a situação mais cômoda. A outra mais confortável, digamos assim, para os espanhóis é a da Real Sociedad, que recebe o Benfica aqui na Espanha na quarta-feira. Quarta-feira o jogo Se vencer o Benfica, para mim já tá. E se a Inter ganhar do Salzburg, fica entre Real Sociedad e Inter, e aí é só a definição de realmente quem é primeiro do grupo. O Benfica é uma decepção nesse grupo D da Champions, e a Real Sociedad faz uma grande Liga dos Campeões. Tem um dos artilheiros da competição, o Brahim Mendes, mas para mim o grande destaque dessa Real Sociedad é Taquecuba, Taquefusa Cubo, Taquecuba não, Taquefusa Cubo. Enfim, eu acho que a Real Sociedad vencendo o Benfica estará nas oitavas, ainda mais se a Inter consegue vencer o Salzburg. Aí as 2 equipes já estariam classificadas no grupo D. O grupo E é esse do Atlético de Madrid, que é embolado. O grupo C é o do Real Madrid, que eu falei. O Barcelona também está 100% na Champions. Se vencer o próximo jogo contra o Shakhtar, também praticamente já estará classificado. Praticamente não, já estará classificado. Também pode resolver já esse grupo se o Porto vencer o seu jogo. E o espanhol que tá mais complicado e que eu acho que dos 5 é o único que não classifica é o Sevilla. A situação do Sevilla é a que o técnico novo acaba de assumir, tá com muita dificuldade de ganhar os jogos. É verdade que o primeiro jogo, o empate com o Real Madrid foi muito bem, mas não tá conseguindo encaixar esse Sevilla. É realmente um problema, porque tem peças boas, mas parece que ninguém consegue encontrar um caminho, e vai jogar lá na Inglaterra contra o Arsenal. O grupo B tem Arsenal na liderança com 6 pontos, Lens em segundo colocado com 5, e o Sevilla é terceiro colocado com 2, com o mesmo número de pontos do PSV. Então Sevilla e PSV realmente tem a situação bem complicada, porque o Lens
como ganhou do Arsenal, tá fazendo uma surpreendente Liga dos Campeões, pode embolar aí pro Sevilha e pro PSV. Eu acho que o Arsenal vai acabar classificando, né? Vai ganhar. E se vai acabar classificando, porque eu acho que vai ganhar do Sevilha o jogo na Inglaterra. E aí vai ficar esse imbróglio entre Lens, Sevilha e PSV. Se o Lens não disparar, também não venceu o PSV. A situação do Sevilha é complicada. E talvez dos 5 espanhóis é o único que eu acho que não vai ter chance de se classificar. Mas se ficar em terceiro, vai para a Europa League, então acho que também eles não ficariam tristes de todo. Mas veremos como termina essa 4ª rodada da fase de grupos da Champions para os espanhóis. Eu estarei no jogo aqui do Atlético de Madrid na terça-feira, Atlético de Madrid Celtic, que vocês acompanham como sempre na HBO Max, o jogo também do canal Space. E na quarta-feira estarei em Real Madrid Braga, jogo também na HBO Max, todos os jogos da Champions, e também no canal Space. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.